Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos às boas-vindas também a todos aqui e também os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Brasil, pela internet. O irmão Joaquim Pina, que está morando em São Paulo, lá de Angola, sal da igreja, né? Também o irmão Irã, em Maceió, e o irmão pastor Mendes e a família estão conectados lá em Belém. Deus abençoe vocês aí em Belém, em Maceió e enfim, em todo o Brasil. Vamos ler as Escrituras. O filhinho do irmão Roberto está ficando grande, né? Vamos ler São Mateus, capítulo 24, versículo 24. A Escritura é conhecida, né? Nós estamos familiarizados com ela. Se tem uma coisa que nós temos que estar familiarizados é com a Escritura, né? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu também quero pedir aos irmãos que lembrem a oração do William e a Keila e o Elevi, que são filho e genro do irmão Vicente. O irmão Vicente está passando por um período de vida muito crítico, né? Muito mesmo, até pedi ao irmão Adil para dar uma força lá hoje. Ele precisa das nossas orações. E vamos sempre lembrar, eu estava falando com a irmã Suzana no carro, da Stephanie, que está lá na Irlanda. É outro país, é outro povo, é outro costume, né? Outra gente, outro idioma. E as nossas orações ajudam muito, né? E eu sei o que é estar fora do seu país. Eu sei que é estar com pessoas que são irmãos, conhecidos, mas você está longe de casa, você está longe da família, né? Então a oração é um remédio nesta hora, né? Oração, a palavra pela internet também é algo muito bom. Nosso Deus e nosso bondoso Pai, fala conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Abençoa Teus filhos através da internet. Abençoa Teus filhos aqui no tabernáculo. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Essa escritura, às vezes ela é pouco usada, né? Mas o irmão Brano usou ela fortemente. Isso, quando ele pregou os ungidos nos últimos dias, ele usou Mateus 24. Ele usou a Mateus 24 quando ele trouxe também os 7 selos, né, que é um paralelo. Jesus, quando ele está pregando Mateus 24, ele está pregando 6 selos. E quando o irmão Brano está pregando os 7 selos, ele usa para fazer comparação Mateus 24, 24. E o irmão Brano não poderia pregar os 7 selos se não existisse Mateus 24. Ele não poderia falar de Mateus 24 e 36, ele não podia falar do 7º selo se não houvesse Mateus 24 e 36. Então, mas o que eu estava pensando sobre a coisa perigosa é o assunto, né? Me veio esse assunto, assim, a coisa perigosa, né? E a coisa perigosa é aquilo que é muito parecido com a verdade.
E me veio a resposta, que aquilo que é perigoso é o que é mais parecido com a verdade. Eu estava no banco e pagando lá, e o rapaz olhando as minhas notas e disse: mas o que é que vai dar nisso aí? Ele olhava, um olhava o outro, disse: o que você está olhando aí, sendo que a falsa hoje está mais parecida com a verdadeira? Eu falei com o caixa, né? Que você tanto olha essa nota aí que você não vai achar. Eu acho que você não vai achar, não. A falsa. Ele disse para mim assim: tem um detalhe na nota de 100. Eles fazem ela parecida, só tem uma coisa que eles não fazem. Aí ele me mostrou ali. Eu que não tenho uma aqui, né? Isso é difícil a gente carregar no bolso, né? Quem tem uma para me dar, me emprestar, me dar é até melhor, né? Mas ele disse que tem um detalhe na de 100. Tem um detalhe que eles não conseguem. Eles fazem uma parte onde está bem de 100 reais. Mas é tão pequeno que eles fazem os reais e não conseguem fazer os 100. É tão junto. Ele disse: há um detalhe ali. É ali que a gente olha. Os demais a gente não olha porque os demais é parecido. Os demais eles falsificam muito bem falsificado. Mas existe isso aqui, que é aquele detalhe, né? A Valquíria trabalhou no banco, ela sabe, né? Sobre nota, né? Na verdade, eu sei, não tinha ainda, né? Faz tempo, tá bom. Mas hoje, né? Hoje é muito parecido com a verdade. Então, no banco já fica difícil da nota passar. Mas no comércio das vilas, dos bairros, ela já passa. Porque ali está alguém atendendo, uma senhora, um senhor, que não entende nada de falso, de verdadeiro. Isso é como a mensagem da hora. Eles colocam a terceira puxada para pessoas que não entendem selos, que não entendem de trovões. Não, eles não entendem, eles só sabem glória e aleluia, e Jesus é bom mesmo. Então eles vão passando essa coisa falsificada. Principalmente a terceira puxada pela metade. Porque é dolorido, decepcionante você estar andando e de repente você encontra uma carteira cheia de dinheiro, de dólar. Você fica alegre, né? Mas você abre, estão tudo cortado pela metade, só tem a metade. Você não pode usar. Quando você olha, está cheio de dinheiro, mas você vai olhar, é só a metade. Aí você não pode usar, porque é só a metade. A sua alegria durou só um pouquinho. Assim é o Evangelho hoje, pela metade. Batismo pela metade, tudo pela metade. Terceira puxada pela metade. Cadê a outra metade? O irmão Brana conta da história dos chineses quando eles vieram dos Estados Unidos. Parece poderoso Deus desvelado perante nós, ele fala isso. Então, como eles não sabiam o idioma, para poder comunicar com os americanos, eles pegavam uma folha de papel. Pegavam uma folha de papel e rasgavam. E a pessoa levava aquela folha e aquela outra ia na roupa. Colocar um alfinete ali. Aí quando você vinha para retirar a roupa, tinha que trazer a outra metade. O problema é que as pessoas não têm a outra metade. Eles não têm a outra metade para poder retirar os 7 trovões, o novo nome. Eles não têm a outra. Eu conversando hoje com um amigo meu do Peru, aí falando sobre visão da tenda, ele disse: já se cumpriu. Novo nome. Ele disse:
irmão bispo, você tem que ler mais os 7 selos. Isso ainda tem coisa para se cumprir para frente. É que ele não achou a outra metade. O problema é que não encontrou a outra parte. Ele está com a parte. Essa parte que ele tem é verdadeira. Mas e a outra? Mas ela só vale, você só vai retirar a roupa quando você tiver aquela metade que vai encaixar. Agora, Apocalipse 10, do 1 a 7, é uma parte. Apocalipse 10, do 8 a 11, é a outra parte. Você vai ter que ter a Apocalipse 10, do 8 a 11, a mensagem de João, a mensagem da esposa, o ministério da hora, para poder encaixar com a outra parte. Você vai colocando, mas não dá certo, esse também não dá certo, aquele outro não dá certo. Você tem que encontrar quem tem a outra parte. Quando eu estava nos Estados Unidos, o irmão Gomes veio para mim com a nota de $1. Pensei que ele ia me dar, né? Mas não, ele pegou, rasgou. Só, um dia eu vou no Brasil. Aí eu vou levar essa outra parte. Até agora ele não veio, né? Aí vou te encontrar para nós juntar as duas partes. Até agora ele não veio. A outra parte eu tenho aqui no bolso até hoje. Então a coisa perigosa é aquilo que é muito parecido com a verdade. Caim e Abel eram irmãos por parte de mãe, não de pai. Eram de pais diferentes. Eva sabia daquilo. Que Caim era seu filho, mas que Adão não era o seu pai. O pai era a serpente. Agora Jacó e Esaú. Esaú era a semente da serpente. Só que era de pais, não era de pai diferente, nem de mãe diferente. O pai de Jacó e de Esaú era Isaac. A mãe era Rebeca. Esses eram irmãos mesmo. Só que um Deus amou, outro Deus odiou. Um era verdadeiro, o outro era falso. Um era uma nota verdadeira, o outro era uma nota falsa. Ele rodou em todos os testes. É como ouro, você tem que provar ele, para ver se ele não é ouro dos tolos. Então, se não há um perito, alguém que conhece, compra o ouro dos tolos como se fosse ouro. Como estão comprando. Ele disse: aconselho que de mim compre ouros refinados pelo fogo. Então um ouro que já passou pelo fogo. Uma mensagem que já passou pelo fogo. Que já foi provada ser a verdade. Pergunta e resposta sobre Gênesis. Nós vemos o irmão Brana falando das 10 virgens. As virgens nécias, loucas, e as virgens sábias, prudentes. Elas eram virgens. Só que tinha uma diferença entre elas. Vamos ler aqui a partir do parágrafo 92. Essa mensagem é antiga. São Mateus 24 e 29 fala que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Isto acontecerá antes ou depois do rapto, ou antes que Jesus venha reinar sobre a terra. O irmão Brana responde a pergunta. Em minha humilde opinião, agora, eu não sei, penso que ele está falando de Mateus 24. Ali, Jesus falando de estrelas e coisas caindo, creio que é antes do período da tribulação se estabelecer sobre a terra.
Agora eu tenho minha opinião sobre isso aqui, que muitos de vocês vão discordar comigo nisso. Imagino que alguns dos irmãos mais antigos tenham ouvido os ensinamentos que temos trazido. Vê? Não creio que a igreja passará pelo período da tribulação. Creio que a igreja, a única maneira que ensina o Novo Testamento é pela sombra do Antigo Testamento. Como o sábado sendo o Espírito Santo e assim por diante, tudo é uma sombra no Antigo Testamento. Olhe de volta para o Antigo Testamento, quando as pragas estavam caindo, eles estavam no Egito, não estavam? E Deus estava tirando o seu povo de lá e levando-o à terra prometida, correto? E Israel nunca recebeu nenhuma praga, apenas as pragas. Antes deles irem, estavam em Gósen, correto? E o sol nunca deixou de brilhar, nem mosquito vieram, nem sapos, nem piolhos, nem tempestades, nem relâmpago, nem morte no gado. E tudo que eles tinham foi preservado em Gósen, correto? É um tipo da igreja sendo levada antes do período da tribulação. Mas caíram pragas. Antes da tribulação, cai praga. Antes da tribulação, vem praga sobre a igreja. Porque a noiva sai de dentro da igreja. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, vossa redenção está próxima. Vê, eu creio que a lua, o sol e as estrelas, e eles disseram o quê? Irei ler isto. Diz: e os homens correrão e se esconderão e desejarão que as pedras caiam sobre eles, procurarão matar a si mesmo. Está acontecendo hoje. As pessoas estão tirando as suas vidas, tantos suicídios, estupros, a criminalidade tem aumentado em extremo. Mas nós vivemos numa era que é a era de Laodiceia, uma era cega. Claro que a noiva não está mais dentro dela, ela está fora. Olha, e não poderão fazê-lo e tudo mais. Eu creio que isso acontece antes da tribulação. Agora observe, a tribulação vem. Quando a tribulação vier, a igreja sobe. Lembre-se, somente uma igreja comum, sem o Espírito Santo, passa pelo período da tribulação. Só uma igreja comum, sem o Espírito Santo, passa pelo período da tribulação. Agora, essa igreja comum, essa virgem sábia e essa virgem nécia, elas são como que praticamente gêmeas, muito parecidas. Há uma diferença. Como teve que haver uma diferença de Caim e Abel, de Jacó e de Esaú, né? Da nota falsa e da nota verdadeira. Tem um detalhe ali, da mensagem que nós pregamos e da mensagem que outros estão pregando, que não encaixa com aquela que nós estamos pregando. Uma é falsa e a outra é verdadeira. As duas não podem ser verdadeiras. Agora, você pode passar com essa nota em qualquer parte onde eles não conhecem dinheiro, onde eles não estudaram sobre dinheiro, sobre falsificação. Mas se você vem até o banco, que aquele dinheiro vai rodar, ele vai ter que ir no banco. Aí eles descobrem. Essa mensagem vai por aí, chega até nós, chega até a noiva, e ela descobre: isso aqui é falso, isso aqui não tem novo nome, não tem a mensagem de João, não tem a mensagem de uma só pessoa. E ele continua falando aqui: somente o eleito será levado. Eu poderia insistir em algo duro aqui, apenas por 1 minuto, me dariam mais 3 minutos. O povo raptado é chamado de remanescente. Correto, certo? Eu quero dizer, é a noiva, o remanescente é deixado. A noiva vai, mas o remanescente, o que sobrou, fica.
Agora, quando uma mulher corta um molde para uma saia, você fala sobre isso. Ela estende o tecido na mesa ou qualquer outro lugar apropriado, correto? A peça de tecido, e ela coloca o molde sobre a peça e a fixa no lugar onde deve ser cortado. Agora, é por eleição que ela coloca o molde ali, ó, e fixa para poder cortar o vestido, o que quer que seja. Certo? Ó, irmão, isto realmente faz bem a você. Quem faz a eleição? Quem faz a eleição, correto? Não é eu que digo isso, é ele quem diz. E ele coloca o molde sobre quem ele quiser. Apocalipse 10 é o molde. Ele coloca sobre quem ele quer. Olha, agora haviam 10 virgens que foram encontrar o noivo, correto? O que é virgem? Virgem significa pura, santa, correto? O que é uma moça virgem? É uma moça que nunca foi tocada, ela é uma virgem. O que significa azeite virgem de oliva? Significa que isso tem sido destilhado até que chegue a tal grau de virgindade a sua pureza. O que é ouro virgem? É quando toda a escória, o ouro passa pelo fogo e tudo é fervido para tirar as escórias, correto? Todo o ferro e tudo mais é fervido até que esteja em sua virgindade, esteja na sua pureza. Haviam 10 virgens que saíram encontrar o noivo. Jesus disse assim, correto? Quantos concordam com isso? Digam amém. 10 virgens foram encontrá-lo. Agora observe, todas elas eram santas. Bem, a fim de serem santas, elas tinham que ser santificadas, porque a santificação é a única fonte santa e purificadora que Deus tem, correto? Observe, todas as 10 foram santificadas, mas 5 não tinham azeite em suas lâmpadas. A diferença era o azeite. Elas eram santificadas e 5 tinham, correto? O que o azeite representa? Não representa pureza, nem virgindade. Azeite representa o Espírito Santo. Nós vamos para uma parte aqui mais forte. Agora, se digo isso e fere um pouquinho, não é minha intenção, me desculpe. E não se vá da igreja, estou aqui no púlpito somente para tentar ajudar vocês, vê? Agora, olhem, deixe-me mostrar-lhes. Não há uma igreja na terra que poderia viver em mais pureza do que os nazarenos, santos peregrinos e outros em seus ensinamentos, correto? Ele disse, olha, não tem na terra povo tão santo quanto os nazarenos, peregrinos da santidade, e mostrou as igrejas ali na América, correto? Eles creem absolutamente na pureza da santificação. Suas mulheres nem sequer usam anéis e nada. Eles creem na pureza e santificação em todo sentido, santidade. Todas as organizações e os legalistas creem nisto. É seu ensinamento, santas. Nós temos igrejas da mensagem hoje que são os verdadeiros nazarenos, peregrinos da santidade. Eles são santos. Às vezes, muitos que têm a revelação perderiam para eles. Agora, vejam bem, as mulheres usam cabelos longos, saias compridas, os homens nem mesmo podem remangar suas camisas, a maioria deles, tudo, não tocam, nem fumam, nem bebem, nada disso, vê? Santos, você não poderia viver mais limpo do que isso. Mas se um homem falar em língua nessa mesma igreja dos nazarenos, ele seria chutado porta fora. E dizem que nunca se assentariam com ele, isso é verdade. Agora, eles tinham santidade, mas rejeitavam a mensagem do dia. A mensagem do dia era a mensagem pentecostal. Nós estamos falando lá de trás, gente. Nós vamos chegar na nave
né, que vai a mais de 20 mil quilômetros por hora. Nós estamos falando da bola de neve lá de trás, né, que o cientista criticou. Se o homem andasse a 30 milhas por hora, 40 quilômetros, ele entraria em órbita. Mas logo que veio a nave, ele ficou quieto. A mensagem da hora era a mensagem pentecostal naquele dia. Mas os nazarenos viviam muito santo. Eles eram perigosos de chutar para fora um pentecostal que pulava, saltava, falava em língua e profetizava. Nós sabemos que a mensagem pentecostal hoje é carniça. Nós já estamos em outro tempo, não estamos mais no tempo das línguas. Mas isso aqui é como um exemplo do nosso povo hoje na terra. Se você vai falar de sete trovões, de novo nome, te joga para fora. Mas que eles têm pureza e santidade, eles têm. Mas chega a mensagem da hora, que é o azeite que vai ajudar eles, jogam fora. Eles acham que azeite é santificação. Mas meu plano diz que santificação não é azeite. Não é o batismo do Espírito Santo. Chegou um tempo que os pentecostais também. O tempo já tinha passado, tinha que receber a palavra. Eles achavam que era falar em línguas, mas aquilo também já tinha passado. Olha aqui. 10 eram virgens, 5 eram sábias. Tinham azeite em suas lâmpadas. E as outras 5 eram apenas tão puras e santas, olha só, mas não tinham azeite. Estavam santificadas sem o Espírito Santo. Pode estar justificado sem ser santificado? Claro que pode. Pode estar santificado sem o Espírito Santo? Claro que sim. Tem pessoas que são santificadas, mas não têm o batismo do Espírito Santo. Eles são da mensagem, mas não são do rapto. O Espírito Santo é a mensagem da hora, é a mensagem do dia. Nós estamos falando de perigo, de engano, que de repente você vai se enganar, vai enganar você mesmo. Há 3 que testificam na terra: água, sangue e espírito. São João 5,7 quer dizer, 1 João 5,7. 3 são que testificam no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 são um. Mas são 3 que testificam na terra: água, sangue e espírito. E esses 3 não são um, mas concordam num. Agora, você não pode ter o Pai sem o Filho. Você não pode ter o Espírito Santo sem ter o Pai. O Filho e o Espírito Santo, eles são um, eles são inseparáveis. Mas também não é um monstro, um corpo com 3 cabeças, como a Igreja Católica desenhou. Um pai separado do filho, como o doutor Liveiro ensinou ao povo aqui do Brasil que aceitaram essa doutrina da dualidade. Um pai separado do filho. Isso nunca vai encaixar, meu irmão. Você nunca vai poder retirar o seu rapto. Enquanto você não achar o papel verdadeiro. João tem ele. A esposa tem ele. Você leva e encaixa. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. E você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. Ser limpo, viver uma vida pura e ter a forma de piedade, negar o poder de cura, o falar em línguas e os grandes dons de Deus. Cada um deles está ali. Tá, o irmão Brano falando isso aqui em 53. Antes do selo seria aberto. Que predominava era a mensagem pentecostal. Era a mensagem de cura, era a primeira e segunda etapa.
Você chegava no rápido com a primeira e segunda etapa nesses dias aqui. Hoje você já não chega. Ele diz, você faz tudo isso e nega. Hoje você tem tudo isso e nega a mensagem da hora. Ali estão suas virgens, suas 5 virgens sábias, que tinham azeite em suas lâmpadas. Fede rápido, crendo em todos os sinais, maravilhas, profecia e todas as coisas. E essas 5 que foram cortadas do remanescente foram levadas, e o resto delas ainda eram virgens. Não estarão perdidas, mas passarão pelo período da tribulação. Jesus disse: haverá. E elas disseram: dá-nos do vosso azeite. Queremos o Espírito Santo agora. Bem, todos sabem que o Espírito Santo, em Zacarias 4, São Tiago 5,14, todos sabem que isso representa o Espírito Santo agora. Elas disseram: essa é a razão que nós ungimos com azeite, porque representa o Espírito Santo, o azeite do Espírito, a Bíblia diz. Agora, estas tinham o Espírito Santo e as outras estavam santificadas. 5 estavam santificadas e além disso tinham o Espírito Santo. Além de estarem santificadas, elas tinham o Espírito Santo. Não é que você vai viver uma vida desdeixada espiritualmente. Você tem que ter a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, diz São Paulo aos Hebreus. E o Espírito Santo, o azeite. Criam em todos os feitos sobrenaturais e todo o poder de Deus. Tudo que Deus falou, elas tinham, criam e foram raptadas. Tudo que Deus falou, elas creram. Tudo que Ele falou pela boca de Paulo, elas creram. Tudo que Deus falou pela boca de Irineu, elas creram. Tudo que Deus falou pela boca de Martim, elas creram. E foram seladas com eles. Tudo que Deus falou pela boca de Lutero, elas creram naquele dia. E foram seladas com ele. Tudo que Deus falou pela boca de Brana, elas creram e foram seladas com Brana. E hoje, tudo que Deus tem falado pela boca da esposa, do ministério da hora, a noiva, na qual o molde de Apocalipse 10, do 8 a 11 foi colocado sobre ela, ela crê. Amém. Agora, não é que as outras, a outra parte do tecido está sujo. Não, está tão purificado, tão limpo. É tão forte quanto aquele outro. Só que não está dentro do padrão. Não está dentro do molde. O problema é que a pessoa não ficou dentro do molde. Ele ficou fora. Não é do que corre. Não é do que quer. É daquele que Deus chama. Às vezes a pessoa fica na igreja o tempo todinho. Igual Judas. No final vem Jesus. Ele ficou todo o tempo na igreja. No final vendeu o mestre. Vendeu a palavra. Negou. Pedro negou, mas não vendeu. Então elas, e estas outras disseram: dá-nos. E as outras responderam: nós temos somente o suficiente para entrarmos. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. Disseram isso e se foram no rapto. Ide aos que vendem e comprai para vós. Pagai o preço. A esposa, ela está pagando o preço hoje por esse azeite. Ela está pagando o preço
para adquirir essa fé de rápido. Então o que ela diz? Temos sol suficiente para nós. E as outras foram e trataram de orar para receber o Espírito Santo. Mas a dispensação gentia havia terminado e se levantou a perseguição. Ele disse que elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde haveria choro, lamento e ranger de dentes. Mas na segunda ressurreição elas serão ovelhas separadas dos cabritos, mas nunca a noiva, nunca o eleito, são o remanescente da semente da mulher, são aquela sobra. Ele cortou, e sobrou até bastante do tecido, mas ele só precisava deste, só para fazer uma roupa. O restante sobrou, santificados, santos, cristãos verdadeiros, mas não estava dentro do molde, dentro do padrão, dentro da mensagem do dia. Então ficaram para a tribulação, aonde há choro, há lamento, há ranger de dente, porque é nesse tempo que Deus está tratando com os judeus. É o tempo que vem a redenção dos judeus, através da lamentação. E mesmo que eles chorem, que eles orem, eles não entram no rapto. Eles vão aparecer somente na segunda ressurreição. Somente depois do milênio, depois da batalha de Gog e Magog, nem depois da batalha do Armagedon, ali morre. Todos morrem ali. Temos mais uma coisinha aqui, que está no terceiro selo. Nós estamos aqui no ano de 1953, e aqui 63, falando de azeite. Mas aqui ele coloca mais uma coisa que está associada com a adoração, que é o vinho, do terceiro selo. No terceiro selo, o Senhor disse: não danifiques este vinho e azeite. Quando esse terceiro cavaleiro saiu, Deus enviou uma outra besta para enfrentá-lo. Esse foi o tempo do homem. O quarto selo é o tempo da águia. Mas aqui ele diz: não danifique este vinho e azeite. Você não pode ter só o vinho, o estímulo da revelação. Tem gente que tem o estímulo da revelação. Oh, Jesus já veio, não sei o que, não sei o que. Aí falta o que? O azeite. Porque o vinho e o azeite estão associados na adoração. Aí faltou o azeite, faltou o Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? Eu e o irmão Brana prega nos anos 50. O que é o Espírito Santo? A mensagem da hora. Aí tem o vinho. Não. Aí, o vinho é o estímulo. O vinho faz a pessoa ficar alegre. A pessoa bebe e fica alegre. Você sabe que o azeite foi o que o bom samaritano passou. Ele passou tanto vinho quanto azeite. Ele lavou as feridas daquele homem que caiu na mão do salteador. Depois ele passou vinho. Depois ele passou azeite ali. O azeite, ele penetra nas feridas, alivia. O azeite é usado quando nós ungimos com óleo, que tem azeite, que representa o Espírito Santo. Então, aquelas virgens, nécia, isso aqui sou eu, falando para você aí, na sua casa, na sua igreja. A virgem nécia, ela tinha estímulo da revelação. Ela se estimulou com o novo nome, se estimulou com os 7 trovões,
Ela se estimulou com o sétimo selo, com o Cordeiro saiu do trono, ela ficou estimulada. Ela ficou alegre quando ela viu aquilo ali. Mas agora, nesta hora de trevas, precisa de azeite, precisa de luz, precisa de azeite, precisa do Espírito Santo. O vinho não é o Espírito Santo, o vinho é o estímulo da revelação. Você pode ter o vinho, se não tiver o azeite, você fica com alegria, você fica com aquele gozo, mas logo passa. Era só a metade do dinheiro. Você abriu a carteira e você viu que estava tudo cortado pelo meio. E agora é onde está a outra metade. Quando nós abraçamos a mensagem do irmão Brana, irmãos, nós abraçamos uma carteira cheia de dinheiro, mas pela metade. Quando nós encontramos a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, achamos a outra metade. Aí nós estamos juntando ali a série e tudo. Esse aqui dá certo com esse, dá certo com aquele outro também dá certo. Olha, estamos ricos. Ele diz para que enriqueça. Aí você foi pegando as metades, foi juntando. Mas é aquela alegria momentânea. Achei a metade. Uma metade da mensagem, uma metade da terceira etapa. Você tem que achar outra metade. Então aqui no terceiro selo, é a partir do parágrafo 303 a 308, 314. O irmão Brana fala no quarto selo também. A gente pega uma mensagem, vai vindo outra. 121. E você nunca pode achar que achou tudo quando você achou um parágrafo. Eu já achei que não, cuidado. Olha só. Mas achei que nessa fita. Não, escuta toda a série. Escuta Deus em simplicidade, vai escutando a brecha, primeiro, segundo, terceiro até sétimo selo, perguntas e respostas sobre o selo, escute a série toda. Leia todas as eras, não pega só um parágrafo isolado, vai juntando. 121 do quarto selo. Nós vamos demorar um pouquinho nesta noite, de tal forma que vocês compreendam totalmente. Agora, muitas vezes vocês imaginam, não estou falando desse grupo aqui, essas fitas vão por toda parte, vejam. E eu devo esclarecer isso porque, se alguém simplesmente pega uma fita, pega um CD, às vezes você pega um CD, aí você quer condenar um irmão com aquele CD. Você quer formar uma doutrina com aquele CD. Então, se eles não têm o resto delas, ou ele diz em outra tradução, se você não tem a série completa, parece que é em espanhol, se você não tem a série completa, você não vai dizer que você leu o livro só porque você leu o último capítulo. Às vezes é um livro grosso, 400 páginas, você lê o último capítulo. Aquele livro eu li, é bom. Não. Você tem que começar no começo ali, né? Introdução, prefácio, você tem que ir por toda e ler tudo aquilo ali. O livrinho que foi dado a João foi para comer tudo. Não é para comer o último capítulo, não. João comeu tudo. Tem gente que comeu o último. Aquela partezinha doce do livro. Mas não é o livro verdadeiro, não. Acho que você comeu foi a metade. João comeu todo. Deus nunca faz nada pela metade. Deus não faz meio pregador, meio pastor, meio igreja por metade.
Então, se eles não têm a série completa, então eles ficam todos enredados, ficam desligados do assunto. Você vai examinar sobre o novo nome? Examina a mensagem. Só que chega no final, diga o que Brana disse. Ele disse BRANHN é perfeição, então diga isso. É o sinal eterno, diga isso. Porque a coisa é muito parecida com a verdade. Como disse aquele moço do banco para mim, eles têm um detalhezinho na nota. Tem um detalhezinho na mensagem. O grande pregador. Eu estava falando com o pastor esse mês, lá em Franca. Eu disse, olha, a terra está cheia de grandes pregadores. Ele disse, sim, verdade. E são grandes mesmo. Homens que pregam, que sabem pregar mesmo, mas só que eles não têm a revelação da mensagem da hora. Eles têm pregação, têm mensagem, é boa, mas não tem a revelação da mensagem da hora. O que lhes falta é a mensagem da hora, é a verdade do dia. O irmão Brana disse, se eu pregasse como o irmão Allen, eu não teria um culto de cura. A razão pela qual ele tinha um culto de cura, porque ele não era um pregador influente, como o Billy Graham, um pregador de universidade. Então, para ele entregar a mensagem da hora, ele tinha que atrair o povo com a cura divina, com a primeira e segunda etapa. Ele teve que atrair aquele povo, para eles poderem ouvir essas verdades do dia, para eles saberem que os selos revelados não eram os selos do Dr. Schmidt, nem daqueles outros grandes homens. Eles eram grandes homens, grandes escritores, que o profeta tinha os seus livros, mas não enquadrava com a mensagem do dia. Aquele pedaço de papel não encaixava. Ele pegou eles, na hora que a revelação veio, não encaixou nenhum. Ele teve que deixar aquelas velhas anotações e fazer as novas anotações, conforme o Espírito estava lhe revelando. Nós temos que deixar as velhas anotações que aprendemos na primeira e segunda etapa e pegar as novas anotações. Sermos humildes à mensagem do dia, a mensagem da hora. Não que veio de fora mais, a mensagem está saindo é daqui, do país mesmo, daqui da nação mesmo. E ele disse, se você não pega, Deus tem prometido isso, veja, para este dia, para o final de todas essas diferentes coisas que por tanto tempo têm estado tão misturadas. Ele disse, você tem que pegar a série completa, comer o livro todinho ele. Jesus disse que esses dois espíritos estariam tão parecidos que enganaria até o escolhido, se fosse possível. Vamos ficar de pé? Somente que não é possível. O eleito não é enganado. Não. O eleito que ele elegeu, escolheu, ele colocou o molde de Apocalipse 10, 8 a 11 sobre ele. Sobre os eleitos aí do Pará, de Alagoas, de todo o Brasil, São Paulo, da África, da Europa, Deus colocou o molde sobre eles e cortou e sobrou bastante pano. Aqui no Rio Grande do Sul, Deus colocou o molde de Apocalipse 10, 8 a 11 aqui sobre nós e cortou e sobrou morte. Tudo coisa boa, só que está fora do molde.
está fora do padrão de Apocalipse 10, 8 a 11. Pai Celestial, te agradecemos, te louvamos. Tu é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Guarda e abençoa teus filhos. Senhor, nós oramos também ali pelo irmão William, Elevi, a Keila e o irmão Vicente. Dê vitória ali para eles. Oramos pela Stephanie, que está lá na Europa. Guarda ela, Pai. Oramos pelos teus filhos aqui, Senhor Deus, e nos abençoa no decorrer dessa semana. Abençoa o nosso culto de ceia no domingo. Dê-nos a sua graça e a sua bênção. Te agradecemos por tudo, ó Senhor, e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.